a humilhação. Esse é o objetivo do Alexandre de Moraes. Requinte de crueldade. Quando você prende a Débora, pelo caso do batom, com 2 filhos pequenos em casa, isso é crueldade. O senhor resistiu em algum momento a colocar a tornozeleira? Não sem problema nenhum. Não é uma ação da Polícia Federal, é do Alexandre de Moraes. Ele quer me tirar, agora, não eu apenas, né, mas a minha participação no jogo político do ano que vem. Eu estou trabalhando para fazer um Senado forte, para equilibrar os poderes. E no meu cálculo hoje, dos 54 senadores, nós podemos ter até 44 alinhados comigo. Ele quer evitar isso. Agir. Tá? A questão ideológica, o Lula botou na frente. O Lula provoca o tempo todo o governo americano. Tivemos aqui, há pouco tempo, um navio iraniano aqui. O que esteve fazendo aqui? Um navio esse que havia sido censurado, né? Nesse sentido aí. Então, uma série de medidas do Lula, como por exemplo, ele condenou o ataque ao Irã. Ele esteve, Lula, ao lado do Hamas, naquele episódio daquelas mais de 1000 pessoas executadas lá em Israel. Ele está sempre, houve um pedido americano, mas informal, basicamente, né? Potencializado por parlamentares aqui para que o Comando Vermelho, o PCC, fosse considerado grupos terroristas. O governo Lula não aceitou. Não aceitou. Que já tem o PCC, o Comando Vermelho, está se enraizando pelo mundo todo, inclusive o próprio Estados Unidos. Agora, se o presidente Lula fosse negociar hoje, o que é que ele poderia negociar? Quer dizer, o que é que o Brasil pode oferecer neste momento para melhorar essa situação, evitar um confronto ainda mais grave? Olha, antes de responder a tua pergunta, o ano passado o Lula falou que resolveria a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja. Tá? Bem, eu não sei o que passa na cabeça do Trump. Eu tenho um profundo respeito e admiração por ele. Tá? Ele vai querer botar na mesa alguma coisa. Até ver 50, passa para tanto. O que eu tenho por lá de lá? Se bem que o Brasil cobra em média 60%, taxa em média 60% que vem de lá para cá. Tá certo? E ele busca sempre uma paridade. O que o Trump está buscando é uma certa paridade. Mas o Brasil hoje compra mais do que exporta, né? Não, mas se o Trump enfiou uma taxa na China e negociou, não vai ser para o Brasil que ele vai agir de forma diferente. Quer dizer, essa taxa a senhora acha que pode vir a subir, inclusive, além dos 50%? Se, segundo a notícia, né, o Brasil continuar negociando petróleo com a Rússia, vai passar para 100%. E ontem a notícia do governo federal que ele vai continuar negociando petróleo com a Rússia. Quem negociou diesel com a Rússia lá atrás fui eu, quando ainda não havia guerra. Estava na iminência de ocorrer, eu fui, negociamos diesel, porque nós temos problemas de abastecimento, e negociamos uma coisa muito mais importante, que são os fertilizantes. Foi 3 horas de conversa com o presidente Putin. Então, logo, teve meia hora de conversa mais descontração, mas 2 horas e meia de um assunto bastante importante para nós. A nossa economia aqui tem o agro como carro-chefe. Se faltasse fertilizantes, você ia perder em produtividade. E nos tem um baque econômico. Agora, não se falou em fertilizante russo ainda. Se bem que nós temos fertilizante no Brasil, mas está em terra indígena. Presidente, o senhor tem falado muito do seu apreço pelo presidente americano, da sua gratidão. Como é que é a relação dos senhores? Assim, o senhor trata ele com muito carinho, ele também fala que o senhor é um homem honesto, embora tenha dito recentemente, olha, nós não somos amigos, mas ele é um homem muito honesto, um homem que trabalha pelo seu país. E o senhor no mesmo dia falou, eu sou apaixonado pelo presidente, sou apaixonado pelos Estados Unidos. Como é que é essa relação, exatamente? Olha, a costa africana voltada para o Brasil tem quase uma dezena de bases chinesas. Tá? Tem uma base no sul da Argentina. A China está dentro da Venezuela, juntamente com a Rússia.
o que eu entendo do que aconteceu no passado e em outros momentos também, há uma preocupação americana com a invasão chinesa. Eu não permiti a venda do Porto de Santos para a China. Eu não permiti que o parlamento brasileiro levasse avante um projeto para venda de terra para estrangeiro. Cada município, o equivalente a 20% da sua área pode ser vendido para outro país. Eu chamo isso de invasão silenciosa. A China vem tomando conta do Brasil. O que muitos veem aqui no Brasil, que eu sou a pessoa que pode frear a China, desde que tenha um país bélico nuclear do meu nome. Que país é esse? O do Norte. Se você fala em BRICS, virou uma confraria de tudo que é ditadura e criminosos de guerra do mundo. Por ocasião lá do Dia da Vitória, em vez de o Lula ir no aterro do Flamengo, que é o local reservado em memória aos heróis da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Rússia e ficou lá de ditadores e criminosos de guerra. Esse é o tipo de aproximação que o governo brasileiro vem fazendo. Mas o senhor se considera amigo do presidente Trump? O senhor se considera alguém que tem uma visão próxima? O senhor se considera um admirador do presidente Trump? Como é que o senhor coloca essa relação, por favor? O Trump já declarou que, pela primeira vez, ele teve um presidente no Brasil que tinha respeito pelo americano. Nunca, no passado, é muito comum idiotas atacarem os Estados Unidos para conseguir aplauso de um público sem conhecimento. Então, a maneira como nós conversávamos, algumas vezes reservados, o potencial do Brasil em minério, em terras raras, tá? E locais para fazermos acordos de base americana, como Fernando Noronha, por exemplo. E se a China está pontuando a África, você tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E coisa que eu não falava, eu começo a falar, e não adianta eu ficar com isso e... Com essas medidas de hoje, o senhor acha que o presidente Trump vai se manifestar e vai, talvez, endurecer a posição em relação ao Brasil? Ontem foi a 5ª vez que ele se manifestou nas suas redes sociais. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Tenho um profundo respeito e admiração pelo presidente Trump. E eu sei que ele gosta de mim. Se não gostasse de mim, não teria me convidado para a posse dele. Ficou chateado que o Alexandre de Moraes, é o que manda no Brasil atualmente, decidiu não fornecer o passaporte. O senhor está usando uma tornozeleira eletrônica, né? Como é que o senhor se sente em relação a isso? Suprema humilhação. Eu tenho 70 anos de idade, fui presidente da República por 4 anos, nenhuma denúncia sequer de corrupção contra o meu governo, momentos difíceis como a pandemia, a guerra Rússia e Ucrânia, tivemos a crise hídrica enorme aqui no Brasil, e mesmo assim nós bem direcionamos a nossa economia, que é o carro-chefe de um governo, é a sua economia. Tínhamos um excelente ministro, o Paulo Guedes, que assim como os outros tinha carta branca para trabalhar. Nós chegamos a botar a taxa Selic no início de 21 a 2%, agora está 15%. O agro tem uma dívida com essa taxa Selic, em pouco tempo, impagável, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, e o Brasil está fechando o comércio com países democráticos. Nós estamos passando a ser dependente na economia apenas da China, ou quase que apenas da China. Quando isso vier a acontecer, a China vai botar o valor no que nós exportamos aqui. O senhor, nesse momento, está impedido de falar com o seu filho Eduardo. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Covardia. Covardia de um togado. Covardia. Até porque há poucos meses, na questão do passaporte, o Paulo Gonet, que é o chefe da Procuradoria da República, deu parecer contra a apreensão do passaporte do Eduardo, dizendo que o que ele estava fazendo nos Estados Unidos era lícito, e agora passou a ser ilícito. Por quê?